noite, pessoal! Chegou o nosso grande dia, o nosso encontro. Estou muito feliz de ver tanta gente querida, tanta gente animada, tanta gente otimista. Olha os comentários aqui subindo para mim. Tem gente da Paraíba, do Rio de Janeiro, do Ceará. Tem gente de Belo Horizonte, de Mateus Leme, Colégio Batista. Gente, é gente demais. Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Anápolis. O Brasil inteiro está representado aqui. E hoje eu acho que a grande expectativa de todo mundo é entender melhor como é que a gente vai fazer esse novo ensino médio que está tirando o sono de muita gente. A nossa intenção hoje é conversar com vocês bem assim, detalhadamente sobre cada ponto. Olha só, subindo aqui, Rio Grande do Sul, a Vanilda amei o cenário. Gente, quem gostou do cenário novo, coloca aí nos comentários. E eu quero pedir outra coisa, se você curtiu, já começa curtindo aí, dá uma curtida para esse vídeo ficar cheio de curtida. Esse cenário foi preparado especialmente para vocês, para a gente fazer uma live bem diferente, bem animada, porque o tema é denso, o desafio é grande, mas a gente tem uma animação muito maior e o nosso projeto é maior ainda. E o nosso desejo como educador de acertar e de fazer coisas diferentes e novas também é muito grande. Então olha só, a gente vai começar fazendo, vamos lá, que prazer aprender com você. Tem a Sueli de Pimenta, a Veres, gente, a Veres sempre me acompanhando, do Sebrae, maravilhosa. A Carolina, você tá linda. Ribeirão Preto, lindo cenário. Gente, esse cenário deu um trabalhinho pra gente pensar em algo que fosse uma tela bem grande, porque muitos conhecimentos essa noite a gente vai adquirir. E a gente precisa de aprender tudo bem bonitinho. Tem algumas perguntas aqui, eu vou interagindo no chat, eu queria dizer como que vai ser a dinâmica. Mas antes eu quero me apresentar. Tem gente que não me conhece direito, tem gente que já me acompanha há muito tempo. Então olha aqui para você ver quem eu sou. Eu sou diretora da Priscila Boy Consultoria, que é uma empresa de consultoria que trabalha com formação de professores. Quem anda comigo de pertinho já sabe que eu sou apaixonada pela educação e apaixonada por professores. Então, a gente sempre faz formação. Eu também sou escritora e eu tenho esse tanto de livro aí, ó, gente, esse tanto de livro aqui, ó, publicado, que a gente não vai falar de cada um agora para a gente ganhar tempo. E depois você pode fazer o seguinte, eu vou te fazer um convite, você vai me seguir nas redes. Primeiro você vai lá me seguir no Instagram, @PriscilaBoyConsultora. Depois você vai lá curtir a página no Facebook, que a gente sempre posta algumas coisas, que é o Priscila_Pereira Boy. E você vai lá no Telegram, Priscila Boy Consultoria. Gente, o meu Telegram, ele tinha uma configuração privada, porque é um grupo em que eu coloco tudo, muito material, muito conteúdo. Eu não sei se ainda foi aceito o pedido dele virar público. Se você não conseguir entrar no Telegram hoje, amanhã eu vou colocar aqui no chat, vou colocar nos grupos de WhatsApp e vou mandar no e-mail para quem se inscreveu o link para você entrar, porque o meu canal no Telegram, ele era para convidados. Tem muita gente que já está lá comigo e agora eu ia abrir ele para todo mundo, mas se você está no grupo de WhatsApp, você vai receber o link do canal e se você também se inscreveu, você está no meu mailing de e-mails, você vai também receber o link para entrar. Por quê? Porque o Telegram suporta muitos arquivos. Então a gente coloca todos os arquivos, as pessoas pedem algumas coisas e a gente vai e coloca lá no Telegram. E eu quero falar com vocês que a gente também mandou materiais para as pessoas. Quem se inscreveu foi colocado na minha lista de e-mails e está recebendo alguns materiais. Quero mostrar aqui para vocês o seguinte, vamos afastar um pouquinho a tela aqui, que muitas pessoas estão fazendo perguntas sobre o que? Se tem certificado. Tem certificado? Sim, tem certificado. Mas a gente manda o certificado, gente, ó, a gente manda o certificado é por e-mail. Porque a gente não dá para digitar o nome de cada um, a gente está com quase 2.000 inscritos que se inscreveram na live e que estão recebendo os materiais. Então, como que funciona o certificado? As pessoas inscritas, elas vão receber
o certificado, que você vai marcar, olha aqui, ó, dia 2/3, dia 3/3 e dia 4/3, é claro que o certificado vai estar escrito o nome das lives, vai estar com assinatura, e você vai marcar a live que você veio. Priscila, mas quem vai fiscalizar a pessoa que veio na live? Quem vai fiscalizar é você mesmo. Sabe por quê? Porque a gente está trabalhando aqui com educadores. A gente sabe que educador tem autogestão, tem ética. Eu não preciso de ficar vigiando educador. Cada um vai marcar ali segundo aquilo que veio. Então, você recebe e marca, ok? Gente, deixa eu ver quem mais que está chegando. Laura está chegando, Socorro, Valnice, Andréia, excelente profissional. Obrigada, Andréia. Tem gente chegando aqui, gente, mas é do Brasil inteiro. Olha lá, boa noite, a Vanilda falando, a Roseli, Colégio Ubra, Cristo Redentor, a rede Ubra maravilhosa. Fiz um trabalho com as 10 escolas da rede, que pessoal qualificado. Priscila, Ayrton, é possível você falar as datas do curso? Ayrton, para quem não sabe, eu tenho um curso aprofundado sobre o novo ensino médio, mas eu não vou falar agora, tá, Ayrton? A gente vai falar desse curso, eu já estou com 2 turmas fechadas e não tinha vaga. Então, eu resolvi que eu vou abrir a 3ª turma, mas só na quinta-feira à noite. A gente vai trabalhar com as lives, todo mundo que veio aqui está esperando os conteúdos, então a gente não vai gastar o tempo falando do curso, tá, Ayrton? Mas na quinta-feira eu vou abrir sim com uma promoção de 24 horas, fica atento, mas eu não vou falar hoje. Itabira, Rio de Janeiro, vamos embora! Vamos começar aqui dizendo para vocês quais são, então, aqui, ó, as perguntas que eu vou responder hoje. Qual foi a proposta da nossa live, da nossa consultoria aberta? Diferente de só chegar aqui, dar uma palestra, falar das leis, falar de uma coisa densa, profunda, a gente resolveu ouvir. Gente, nós recebemos mais de 1.000 e tantas inscrições, quase 2.000, e foi mandado um questionário. Não todo mundo não respondeu, mas muita gente respondeu. Quase 300 e poucos formulários com as perguntas. Eu peguei essas perguntas, agrupei em grandes grupos e fiz então todo o desenho dessa live para atender o quê? Para atender aquilo que vocês querem saber. Então, olha só, o que foi muito perguntado que está aqui? O prazo de implantação, porque o MEC andou mudando o prazo, era um prazo, depois publicou um documento, estendeu para 2022, nós vamos falar disso. O cálculo de carga horária, o pessoal pergunta, sabe o quê? Priscila, eu já tenho 1.000 horas, eu já tenho 1.200 hora aula, é hora relógio? Então essa é uma grande confusão e a gente vai ensinar como que faz essa conta, como que faz essa conversão das suas horas aula. A questão da organização do currículo, como é que a lei mandou, qual o percentual, qual o número de horas, nós vamos falar sobre isso. Os docentes, gente, eu vou perder aula? Eu vou ser obrigado a dar aula em itinerário? A minha disciplina vai ser extinta? Como é que vai ficar isso? É muita inquietação em relação a isso. As atividades online, qual que é a grande questão? A atividade online pode? É permitida a atividade online? E eu vou perder a minha aula para um robô? Alguém vai dar aula virtual e eu vou ficar sem aula? Nós vamos explicar direitinho. E sobre a BNCC. Olha aqui, o Colégio Adventista do Maranhão, Instituto Pio X, Pio XII. Parabéns, o cenário está maravilhoso. Obrigada, Ayrton. Sou de Tocantins, La Salle de Porto... Gente, é gente demais. É Brasil inteiro aqui nessa live. Que delícia. Então, vamos começar aqui com o momento aqui, eu preciso saber. Esse é um momento em que a gente tirou para responder, então, as perguntas. Olha só aqui, a primeira coisa que veio a pergunta do Eduardo Noronha, lá da Paraíba. E junto com o Eduardo, muitas pessoas perguntaram sobre o prazo. Então, a gente vai responder aqui. Qual que é o prazo para implantar o novo ensino médio? Olha só, gente. Então, vamos aproximar um pouco a tela aqui para a gente poder ver essa questão aqui. Então, olha só. O prazo que a lei determinou foi o seguinte. Primeiro, em 2020, era o ano de formação dos professores em relação ao BNCC. Esse prazo deu uma furada por causa da pandemia. Os estados deveriam elaborar os currículos, né, adequar os currículos. Eles tinham de 2020
até 2022. Como é que seria esse movimento, gente? Esse movimento seria: adequava o currículo, publicava e faria formação para o pessoal já estar apto ali a fazer o ensino médio. Ampliar a carga horária até 3.000 horas, até 2022, início de 2022. Revisar as avaliações, início de 2023. E oferta do novo Enem, o MEC é que vai resolver. Vamos voltar um pouquinho aqui para mim, num close aqui mais perto, que eu vou explicar então essa tabela aqui dos prazos. Olha só. O que acontece, gente? Qual foi o movimento do novo ensino médio? A gente vai falar rapidamente ali sobre a questão da linha do tempo, né, em relação aos documentos. Primeiro a gente teve a lei em 2017, depois a gente teve as diretrizes curriculares do novo ensino médio que foram reformuladas. Gente, uma atenção. Tem gente que está pegando as diretrizes curriculares para ler e está pegando as diretrizes erradas, as diretrizes velhas. As diretrizes do novo ensino médio, elas foram reformuladas. Lá no meu curso eu coloquei todos os documentos para baixar, porque às vezes a pessoa gasta um tempo lendo um documento que é o documento errado. Então presta atenção quando você for baixar isso, pega as diretrizes atualizadas. Depois a gente teve a BNCC publicada em dezembro de 2018. Qual era o movimento que a lei disse que deveria ser feito? Os estados, eles deveriam pegar a BNCC, porque a BNCC não é currículo, e deveriam escrever os currículos dos estados e publicar. Ao publicar esse currículo, deveria ser feita a formação dos professores. Então, a formação dos professores para que eles estivessem preparados. O que aconteceu com a pandemia, gente? Os prazos dançaram, porque não houve a entrega de todos os currículos no prazo hábil, não houve programas de formação, mas a lei não mudou em relação à implantação. Então, em 2022, que está aí, que chega sim, a gente deverá implantar o novo ensino médio. Depois que implantar o ensino médio, a lei diz, a lei da reforma, que é a lei 15.415, o que ela fala? Ela fala que 13.415, desculpa, lei 13.415, que deverá ser organizados os processos seletivos, as avaliações externas, Enem e SAEB. Vocês sabem que esse ano já começa o SAEB seriado, é uma novidade, ele está sendo chamado de Enem seriado, mas ele é o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e ele vai valer entrada na universidade. Esse ano é a primeira série do médio, ano que vem é o segundo, no outro ano o terceiro. Esses resultados serão juntados e também valerão para ingresso na universidade. Então, preste atenção. Ao elaborar o seu novo ensino médio, você não vai olhar só para a matriz do Enem, como a gente sempre fez. A gente também vai ficar de olho na matriz do SAEB, tá? Por quê? Porque aí o Fábio está perguntando, sobre o novo Enem, vai ser seriado? Nós temos duas modalidades. O Enem continua Enem no mesmo formato, inclusive pensando nos egressos. Você sai do ensino médio há 10 anos, você não vai fazer o Enem seriado. E como que você vai ingressar na universidade? O Enem continua, agora nós temos um dado importante, que eu coloquei no grupo de WhatsApp. Nós formamos 6 grupos de WhatsApp, gente. Tem gente que está lá no grupo comigo, algumas pessoas saíram, quem saiu perdeu. Porque eu coloquei lá que o presidente do INEP foi exonerado, ele saiu, ele estava com todo o programa montado, agora assumiu uma nova direção, então a gente está na expectativa, porque havia uma promessa de que essa matriz seria publicada agora em fevereiro, março, mas a gente não sabe agora, com essa mudança de gestão do INEP, como que fica. Mas aonde que está escrito que vai haver o SAEB seriado, que está sendo chamado de Enem seriado, ele é diferente, gente. O SAEB, esse ano, é só português e matemática. Então, ele é um processo seletivo diferente do Enem, tá? O Enem vai ser, quando ele for reformulado, o Enem funcionará em 2 dias, assim diz lá as diretrizes do novo ensino médio. Primeiro dia será de BNCC, segundo dia de itinerário formativo, ok? Então, vamos lá, a tela grandona aqui, por favor. Vamos afastar um pouquinho para a gente ver. Priscila, essa matriz do SAEB está disponível? Não, Matheus, ela está prometida. O Alexandre, que era o ex-presidente do INEP, prometeu, ele fez
tipo uma live, uma formação fechada que foi aberta ao público, mas foi em plataforma fechada. E ele disse que faria matriz, animado, fazendo todo o programa, de repente ele foi exonerado. Então a gente não sabe se vai cumprir o prazo de sair por agora ou se realmente haverá mudanças. Mas o Enem seriado, que é o SAEB seriado, está previsto na Política Nacional de Avaliação. Quero te falar uma coisa, você já está inscrito no meu canal? No Priscila Boy Consultoria aqui no YouTube? Se inscreve, dá um curtir aí, cadê o seu curtir? E deixa eu te falar uma coisa, vai procurando lá no canal depois, tem um vídeo lá no fim não, assim, bem lá embaixo, porque quando foi publicada a Política Nacional de Avaliação, eu gravei um vídeo detalhando a política toda, explicando cada artigo. Procura esse vídeo lá e assiste, tá bom? Bom, agora nós temos então, eu preciso saber, de novo uma pergunta, porque a gente vai precisar saber. O novo ensino médio exclui disciplinas dos currículos? A Fernanda de São Paulo quer saber. Sabe por que essa pergunta da Fernanda e de muitas pessoas? Porque eu recebi também muitas pessoas comentando lá nas minhas redes sociais o seguinte: nossa, na minha escola falou que vai tirar sociologia, ai, vai tirar filosofia? Você deve ter visto na mídia as pessoas dizendo muito, o ensino médio é só português e matemática, não vai ter mais as outras coisas. Isso é verdade? Não é verdade. O ensino médio tem disciplinas obrigatórias, elas não são chamadas mais de disciplinas, você tem ali áreas do conhecimento e dentro da área do conhecimento você tem a matriz de habilidades. Nessa matriz estão expressas as habilidades daquela área, onde você vai encontrar o seu componente curricular. Por exemplo, se você dá aula de história, você vai entrar lá na matriz de humanas, e a história que lute para se encontrar lá dentro, porque lá não tem ali um componente de história como no ensino fundamental a gente tem. Você vai ter ali humanas e você vai identificar história, geografia, sociologia, filosofia. E você vai ter que trabalhar de forma interdisciplinar. A base propõe um trabalho, um diálogo entre os componentes. Então você não vai encontrar lá, isso aqui é de história, isso aqui é só de geografia. Mas você vai encontrar ali nas habilidades expoências, você vai identificar direitinho o que é uma expoência ali do seu componente, tá? A INDEPS, essa avaliação do SAEB vai ficar à disposição para todas as escolas ou terá necessidade de inscrição? O SAEB agora não é mais censitário para a rede privada, tá? Para a rede pública só. Censitário é quando todo mundo faz. Na Política Nacional de Avaliação diz que rede pública e privada farão o SAEB. O SAEB não é inscrição pessoal só igual ao Enem. A escola inscreve e ele vai ser obrigatório, tá? Ele vai ser para rede pública e privada. Vai lá e lê a política direitinho, assiste o vídeo que está tudo detalhado, tá bem? Bom, vamos lá. Então vamos ver essa questão das disciplinas. Olha os artigos da lei aí, você tem que ir lá na lei 13.415, que é a lei da reforma, e olha aqui, você vai encontrar aqui direitinho os artigos. O que fala lá no artigo 2º e 3º? Que o inglês passa a ser obrigatório a partir do 6º ano. O inglês não era obrigatório, então muita escola já oferece, a rede privada já oferece, mas agora está expresso que o inglês é obrigatório, tá? Aí você tem lá arte, educação física, filosofia e sociologia. É obrigatório, então não vai sair. Mas português e matemática, diz o artigo 3º, no parágrafo 3º, que ele é obrigatório nas 3 séries. Então, é obrigatório você realmente colocar português e matemática nas 3 séries. Então, eu posso colocar sociologia só na 1ª série? Pode. Segundo o artigo da lei, pode. Mas eu posso, então, colocar a educação física só na 2ª série? Segundo o artigo da lei, pode. Obriga o componente, mas não diz que é nas 3 séries. Mas a escola, se ela realmente pensar bem, ela não vai tirar essa educação física, essa filosofia, essa sociologia. Em muitos estados, antes da lei da reforma, já era assim.
Você tem estados em que sociologia, filosofia não é obrigatório nas 3 séries, em que arte não é obrigatório nas 3 séries. Então, muitas escolas no Brasil já trabalham com essa perspectiva de não colocar nas 3 séries. A escola é obrigada a tirar? Não, essa é uma decisão da escola. Então, veja bem que se a escola tirar, não é porque a lei mandou. Se a escola dissesse, eu vou reduzir a aula de sociologia, ela está fazendo isso por uma questão estratégica dela, não porque a lei mandou. A lei disse, não pode não ter filosofia, não pode não ter sociologia, mas não diz que tem que ter nas 3 séries, como português e matemática. Português e matemática eu não posso simplesmente dizer, eu vou dar só na 3ª série, eu vou carregar em matemática e português. Isso não pode, tá? Sociologia é só no 1º ano do ensino médio, Jander? Não, essa decisão é da escola. A escola é obrigada a colocar sociologia. Se ela vai colocar nas 3 séries, questão de carga horária, sustentabilidade, número de horas-aula que ela tem disponível para esse componente, tá? Já tem data prevista para o SAEB, Dolores? Não tem data prevista, eu não sei a data do SAEB. Este ano o SAEB acontece. A matriz está prometida para sair por agora, março, hoje já estamos em março, vamos aguardar, tá bom? Kelly, e ciências da natureza? Ciências da natureza tem na BNCC a área de ciências da natureza, onde lá dentro você tem química, você tem biologia, tá tudo lá dentro da área de ciências da natureza. A BNCC é obrigatória, a gente vai ver a carga horária dela e você vai ver que você vai encontrar lá dentro os componentes de ciência da natureza, tá? Vamos lá. Urgente a gente fazer um ensino médio diferente. Gente, chega de matemática, português, só isso no ensino médio. A gente está vendo que os jovens, eles estão clamando por um ensino médio diferenciado. E a gente tem um dado novo, um componente que nos desafia muito mais. Sabe o que é? A pandemia. Foi publicada uma pesquisa feita entre as juventudes. Eu tenho um vídeo sobre isso também no canal, procura lá, uma pesquisa publicada que disse o seguinte, que 35% dos jovens disseram antes do Enem que estavam desanimados e que não iam fazer o Enem. Mas o índice de absenteísmo no Enem foi mais de 50%. Ok, muito jovem não foi porque a família não deixou, por causa da pandemia. Teve essa questão também. Muitos jovens ficaram com medo, mas eles já estavam desanimados. Está sendo um grande desafio, sabe o que, gente? Fazer os meninos abrirem a câmera. As juventudes estão totalmente abaladas. A juventude é a época das tribos. É a época da gente ter os amigos, é a época da gente chega na escola, escola não é só um ambiente de aprendizagem, de socialização, de amizade, encontra, mexe com faz uma piada. Isso no virtual a gente perdeu muito. Então, a gente precisa entender que as nossas juventudes têm sonhos e têm talentos e que eles precisam de um projeto inovador. Deixa eu ver aqui, as disciplinas... minha preocupação são os itinerários. Fábio, então você não pode perder amanhã e quinta, porque hoje eu disse que eu ia falar geral, carga horária, organização, BNCC. Amanhã eu vou falar o que é itinerário, quais os eixos, e na quinta eu vou mostrar itinerários prontos. Então não perca, tá, Fábio? Qual o último prazo para implantação? Início de 2022, se não houver nenhuma mudança na legislação. Hoje, o que está escrito, início de 2022 já tem que começar, tá? As disciplinas podem ser diluídas nas áreas, as áreas são obrigatórias? Olha só, as áreas estão descritas na BNCC, a gente vai ver aqui que elas são obrigatórias. Então, você vai ter que ter a área de humanas, de linguagem. Lá no ensino médio, língua portuguesa veio separado, com matriz separada, a gente vai ver o motivo, tá? Por que um livro didático separado para projeto de vida? Se ele irá fazer parte de todas as séries? Ô, Gleiciane, eu vou esclarecer projeto de vida daqui a pouco. A lei não é clara em relação à oferta integrada ou separada, ela deixa a escola escolher, tá bom? Então, vamos lá. Quero compartilhar com vocês um vídeo, depoimento de uma aluna, gente. Presta atenção na Gabriele, eu digo que a juventude tem sonho, tem talento e que ela precisa de quê, gente? Ela precisa que a escola ajude
a construir o projeto de vida, a construir o seu percurso. Vamos ouvir então a Gabriele, o depoimento dela, o que ela fala aí. Põe aí para nós o vídeo da Gabi. Meu nome é Gabriele, eu tenho 16 anos, estou cursando o 3º ano do ensino médio. Eu gosto muito de fotografia, sempre gostei desde pequena. Eu sou apaixonada com fotos, eu acho que elas guardam momentos que a gente sente feliz, sabe? São memórias que a gente pode levar para a vida toda. Como eu sempre gostei da fotografia e eu sempre gostei de ganhar dinheiro, eu decidi talvez tentar juntar as duas coisas e poder ganhar um dinheiro, uma renda só minha, né? Como eu ainda moro com os meus pais, sou dependente financeira deles, eu queria um dinheiro só pra mim. E eu pensei em começar a trabalhar com a fotografia. Eu ganhei uma câmera dos meus pais de aniversário, eu criei um perfil no Instagram pra poder divulgar minhas fotografias. Só que eu comecei cobrando muito barato. Eu não valorizava meu próprio trabalho, por eu não ter nenhum curso, eu achava que talvez eu não deveria cobrar tão caro, e acabava que o preço que eu cobrava não pagava nem meu deslocamento, não conseguia nem manter, sabe? E acabou que eu desisti de mexer com isso. Tem vários pontos que eu acho que eu poderia ter me desenvolvido melhor nessa ideia, se a escola tivesse me ajudado. Principalmente, eu acho que talvez ensinando a gente a empreender, a gerenciar um negócio, cuidar de finanças. Eu acho que a escola ela não dá essa atenção para os alunos. Ela foca muito em matérias mais didáticas mesmo, ensina muita gente se virar na vida, digamos assim. Gente, deixa eu contar para vocês a história da Gabi. Vamos aproximar aqui um pouquinho para eu conversar mais de pertinho com vocês. Olha só, eu vi o Instagram da Gabi, ela oferecendo uma sessão de fotos completa. Eu, como consultora, eu tô sempre tirando fotos. Quem me segue lá no Instagram, e você já me segue lá no Instagram, @PriscilaBoyConsultora, tá? Me segue lá pra gente poder continuar aí esse diálogo aí, esse contato. Mas olha só, eu vi o Instagram da Gabriele, então como consultora, você vai ver lá no meu Instagram que eu faço muita postagem usando foto. Você viu que os meus folderzinhos, né, desse novo ensino médio, não tem foto minha recortadinha. Sempre a gente precisa estar tirando fotos para a gente poder postar, para a gente fazer folder. Eu faço muita palestra, eu faço muita formação, então eu estou sempre tirando foto. Eu vi a Gabi oferecendo um pacote de fotos e ela estava postando a câmera dela profissional, ela postou lá, e um ensaio fotográfico por R$20. Gente, eu li aquilo e ela disse assim, um ensaio fotográfico com câmera profissional, no ambiente que você quiser, eu vou até você por R$20. Eu moro em Belo Horizonte, moro num bairro, ela mora num outro bairro bem longe, que fica a 30 quilômetros da minha casa, com certeza ela teria que pegar no mínimo 2 ônibus para chegar lá em casa. E ela estava anunciando, eu fiz a conta, se ela vier da casa dela pegar 2 ônibus, aqui na minha cidade o ônibus é R$4,50. Ela gastaria R$9 para ir e depois R$9 para voltar. 9 mais 9 é quanto, gente? Quanto que é 9 mais 9? Põe aí. Faz a conta. Ela estava pedindo R$20 pelo ensaio de fotografia. E ela ia fotografar, ela ia editar as fotos, tratar. Eu fui e mandei uma mensagem. Eu falei, ô Gabi, com R$20 você não paga nem sua passagem, tira esse anúncio do ar. Ela é talentosa, ela gosta de fotografia, ela precisava de quê? De orientação para planejar. Ela precisava de fazer planilha, ela precisava de elaborar custo. Ela precisava de montar o negócio dela, ela precisava de uma orientação de como fazer um Instagram, de como postar as fotos que ela está tirando. E ela precisava de um curso de fotografia. A gente pode fazer isso no itinerário, uma oficina de fotografia. E a gente pode colocar lá nessa oficina de fotografia elementos da matemática, de enquadramento, da física, de luz. É essa a proposta de integrar o ensino médio com aquilo que a gente precisa consolidar em relação aos componentes e aos conteúdos. Tem muita aqui pergunta, ó, é obrigado a adotar livro de projeto de vida? Não é obrigado a adotar livro de projeto de vida, tá? Precisamos conhecer mais sobre os itinerários, uma vez que teremos carga extensa. Elaine, falei aqui que o itinerário é amanhã, tá bom? Amanhã o que é itinerário?
qual a legislação para estruturar, e quinta-feira eu vou mostrar umas unidades curriculares prontas para você ver um itinerário pronto, tá? Vamos lá. Tem certificado, Helenice, só para quem se inscreveu na live, tá bom? Porque nós vamos mandar automaticamente por e-mail. Que dificuldade de implantar isso no cenário de pandemia? Como fica o ensino médio noturno? Gente, vamos lá, por partes. O que eu quero mostrar? Afasta aqui, por favor. Para a gente formatar e desenhar a arquitetura do ensino médio, nós vamos precisar primeiro entender isso aqui. O que é a BNCC? Todo mundo sabe que a BNCC é um documento normativo. Você não pode optar por não colocar a BNCC. Não, eu não quero. Não é igual aos PCNs. Os PCNs eram facultativos, tá? Mas a BNCC não é. Ela é uma resolução, ela é uma norma que regulamenta uma lei que começa lá na Constituição de 88, depois a LDB fala de uma base nacional comum, depois a gente tem o Plano Nacional e a BNCC vem como uma resolução que regulamenta essa lei. Então, ela não é facultativa. O que está lá, a gente tem que colocar. Por isso que a gente tem a garantia de que as áreas do conhecimento estão lá, tá? Então, vamos lá. Olha só que a base, ela não é currículo. A base, gente, essa figura do GPS é que expressa aí, ó, a base, a palavra currículo significa caminho. Então, a base, ela é o rumo, ela é o alvo. Tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? Aqui é o alvo. A gente tem que chegar na BNCC. Ela é o quê? Ponto de chegada. A matriz de habilidades da base sinaliza onde eu tenho que chegar. Você dá aula de geografia, vai lá na matriz de habilidades do Ciências Humanas e vai ver o que você tem ali que trabalhar. Você dá aula de Química, vai lá na matriz de Ciências da Natureza olhar o que você tem que trabalhar, tá? Então, a matriz vai expressar o quê? Os pontos de chegada. Agora, o caminho, cada escola, vendo aqui, cada escola está num ponto o quê? Diferente. Então, cada escola vai construir o quê? O seu currículo. Os estados construíram os currículos, São Paulo construiu, Minas entregou o currículo. O que acontece? O currículo está lá, você vai olhar para aquele currículo e você vai construir ali o seu projeto da sua escola. As escolas públicas, gente, é mais difícil construir o projeto dela. Por quê? Porque o Estado tem uma arquitetura, o Estado tem um desenho. E você vai receber material, formação em cima daquele desenho. Então, o que eu estou orientando, assim, para quem me pergunta, eu dou consultoria para muitas redes, para redes grandes, redes católicas com 10, 12 escolas, já dei para uma rede nacional enorme, fiz a leitura crítica, já ajudei a desenhar de rede de 5 escolas, trabalho muito com as escolas para desenhar essa arquitetura. O que eu estou dizendo? Não faz igual da rede pública não, porque você precisa de um diferencial, tá? Deixa eu ver aqui. Silvana, como fica o professor no caso de habilitação? Ou seja, qual será a habilitação exigida para trabalhar no itinerário? O notório saber entra? Eu já vou falar do notório saber, tá? Habilitação a sua mesmo, licenciatura. Tem uma pessoa que está perguntando aqui sobre projeto de vida de novo. Vamos só terminar de falar da BNCC que a gente já entra nisso, tá? Então, vamos lá. Olha só essa pergunta aqui da irmã. A irmã Zenaide, somos uma escola confessional e temos ensino religioso. Podemos continuar com essa disciplina? Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui a estrutura de organização. Por favor, puxa um pouquinho um close aí para o pessoal ver. Gente, a estrutura da base é essa. A primeira coluna é o ensino infantil, a segunda é o fundamental, a terceira é o médio. Veja que lá no médio não tem ensino religioso. No ensino fundamental tem, o ER está em preto. As áreas lá em cima, linguagem, matemática, humanas, natureza e ensino religioso. Lá no ensino médio, o ensino religioso não é obrigatório, mas não é proibido. Quem que vai falar se vai ter ensino religioso é a própria escola no seu projeto. Vamos ali então passar aqui agora para você entender a diferença do ensino fundamental para o ensino médio. Olha aqui, ó, o ensino religioso no ensino fundamental, tá vendo? Aqui você tem componentes curriculares no ensino fundamental, ou seja, se você dá aula de história, você tem uma matriz de história. Se você dá aula de geografia, você tem uma matriz de geografia. E você tem ali unidades temáticas,
objetos de conhecimento e as habilidades. Lá no ensino médio, gente, você não tem componente separado. Você vai ter uma matriz de linguagem, matemática, uma de humanas, uma de natureza, e você tem ali uma matriz de língua portuguesa separada. Lembra que eu expliquei? Pode afastar um pouquinho aí, para eu poder ver aqui as pessoas. Lembra que eu expliquei para vocês? Olha aqui, por que que tem língua portuguesa separada, gente? Porque é obrigatório português e matemática nas 3 séries. Então, se você joga a língua portuguesa só em linguagens, não dá conteúdo para distribuir nas 3 séries. Você dá aula de língua portuguesa, você tem que olhar para a matriz de língua portuguesa, tá? Não é só em linguagem lá. Então, vamos lá. Respondendo aqui os questionamentos sobre a questão, olha aqui, deixa eu só terminar isso aqui para você entender. Isso aqui, gente, por favor, para e olha para isso aqui. As 10 competências gerais da BNCC. Por que que eu estou te pedindo isso? Porque para elaborar os itinerários formativos, uma das coisas que você tem que olhar são as 10 competências gerais. Você vai fazer itinerário formativo olhando os eixos estruturantes, olhando as 10 competências gerais e dialogando com a área do conhecimento. Essas 10 competências são mandatórias em todas as etapas. Mas na hora de construir o itinerário, você tem que olhar o seguinte: eu estou desenvolvendo o conhecimento, o pensamento científico, o repertório cultural, eu estou trabalhando essa dimensão cognitiva que a BNCC traz, linguagens, argumentação, tecnologia, que a base chama de cultura digital. Aqui, gente, não está na ordem certinha, eu troquei intencionalmente para agrupar. Que linguagem, argumentação e tecnologia são competências comunicativas e essas de baixo socioemocionais. Gente, olha isso. Pode afastar um pouquinho. Olha isto aqui. Socioemocionais. 4. Autonomia e autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Eu preciso agora trabalhar a Gabi, que queria ser fotógrafa. Eu preciso trabalhar o quê? Autogestão, eu preciso trabalhar cidadania, responsabilidade, autoconhecimento. Gente, os nossos jovens estão completamente inseguros, perdidos. Autoconhecimento significa o quê? Construção de autoestima. Quantos jovens não vão para frente com seus projetos de vida porque acham que não são capazes? Porque não acreditam que podem, porque não tem alguém para orientar, para apoiar. Então, gente, essas 10 competências gerais você precisa olhar, porque elas são mandatórias na elaboração dos itinerários formativos, tá? Então, vamos aqui o seguinte: o ser humano é integral. A base está dizendo, chega da escola trabalhar só português, só matemática, só dar atenção a conteúdo, a resultado, a ser primeiro lugar, e você tem que estudar isso é importante? É, ninguém está dizendo que o conhecimento vai ser negado. As competências cognitivas estão lá. Conhecimento, ciência, cultura, espírito crítico, criatividade, mas não é só isso. O ser humano não é só cognição. O ser humano também é corpo, relacionamento, afeto, sentimento. O ser humano é integral, tá? Aí tem o momento eu preciso saber. Mais gente querendo saber o quê? Vamos ver. A carga horária do novo ensino médio deve ser contada em hora-aula ou em hora-relógio? Gente, essa daqui você precisa prestar... Vamos aproximar, porque essa daqui eu vou dar close. Essa você precisa prestar muita atenção. Na tela, por favor. Um close na tela cheia, para o pessoal poder ver isso aqui, como que eles vão. A hora é o seguinte, olha aqui, é relógio. Lá na lei está escrito que o ensino médio passa a ser de 1.400 horas, podendo funcionar com 3.000 horas por um prazo máximo de 5 anos. Esse hora da lei está com H minúsculo, tá? Então, olha só, como é que você pode entender que estava organizada? A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela dizia que o ensino médio tinha que trabalhar 800 horas por ano. Nós temos 3 anos, você multiplica 800 vezes 3, o ensino médio obrigatório era de 2.400 horas. Mas a Lei 13.415, que é a lei da reforma, ela diz que o ensino passa a ser de 1.400 horas. Ou seja,
4.200 horas por ano. Nossa, mas é muito, mas eu não vou dar conta. Claro que a gente sabe que mudar de 800 horas para 1.400 é uma mudança muito grande. Então, o que a lei disse? Você pode funcionar com 1.000 horas por um prazo máximo de 5 anos. Então, hoje, gente, o ensino médio obrigatório no país é de 3.000 horas. E aí, a hora é relógio. São 3.000 horas relógio. Pode trazer aqui para mim um pouco para eu explicar isso aqui para as pessoas. Então, olha só. A gente tinha 800, passamos ao artigo da LDB, passa para 1.400, mas qual é o ensino médio hoje, Priscila? Eu tenho que aumentar para quanto? Para 3.000. 1.000 horas por ano. Como que eu vou dividir isso? Eu vou dividir isso, 1.800 horas para BNCC, e o que sobrar para itinerário formativo, que tem um mínimo de 1.200 horas. Então, você já tem que realmente pensar nisso. Tem algumas perguntas que eu vou responder aqui, que são o seguinte. Vamos falar aqui da questão do espanhol, que perguntaram. O espanhol, como que fica? O espanhol não é obrigatório, tá? A LDB tira o espanhol. Se você quiser manter o espanhol, você pode, você não é obrigado mais. Então, muita escola vai tirar o espanhol. Por quê? O inglês vem como obrigatório, vai aumentar a carga de inglês e vai tirar o espanhol. Essa decisão é da escola, tá? Como que a gente calcula, gente, o número de horas aula? Eu chego às vezes numa escola, a escola fala assim, eu já tenho, Priscila, 1.200 horas, quando eu vou olhar é hora aula. Como que eu faço essa transformação? Deixa eu só ver perguntas antes de te falar como é que você vai pegar a sua hora aula, jogar e transformar para hora relógio para ver se você já está dentro, tá? Na escola onde eu trabalho em tempo de pandemia, fiquei multisseriada de educação infantil, maternal, pré e primeiro. Gente, virou multitarefa, Adriana? Primeiro, segundo, terceiro. Como trabalhar com a BNCC? Gente, eu estou falando hoje do ensino médio, tá, Adriana? Mas como você está aqui prestigiando a gente, eu não vou deixar você sem resposta. Mas o nosso foco maior é o ensino médio. Mas a BNCC, querida, ela tem uma coisa muito bacana, que ela é o quê? Ela trabalha com o princípio do movimento de espiral. A BNCC é assim, uma habilidade ela vem, depois ela volta no outro ano de forma mais aprofundada, volta no outro ano, volta, portanto ela é longitudinal. Inclusive, há muitas habilidades da BNCC que sabe o que acontece? Você não esgota ela num ano. Ela vai voltando no outro ano, voltando no outro ano. Infantil é diferente, é campo de experiência, já é mais complicado misturar. Mas em relação aos primeiro, segundo, terceiro, pega o mapeamento longitudinal das habilidades e vai fazendo ali esse movimento de espiral. É difícil, não é fácil para você, eu sei, mas a base está muito mais fácil de trabalhar essa questão multisseriada do que os PCNs, que eram mais recortadinhos, tá? Os jovens estão perdidos. Como os pequenos municípios de escola vai organizar... Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Ninguém me pagou, ninguém me mandou, mas existe uma empresa chamada Sebrae, que você deve olhar para o Sebrae. O Sebrae não tem para ninguém, gente. O Sebrae faz um trabalho de educação empreendedora, que ele não trabalha a visão de empreendedorismo, de mercado, de mão de obra, de empresa, não. Competências da educação empreendedora, autoconhecimento, a questão da cooperação, da cidadania, e o Sebrae faz parcerias, e a lei permite que você faça parcerias com o Sebrae, tá? Então, a organização das escolas menores e dos municípios, a lei diz que você vai implantar os itinerários segundo a sua possibilidade, não é para você implantar nada que você não consiga, tá? Mas itinerário eu vou falar amanhã. Pati Manso, sou professor de sociologia e a minha escola não oferta sociologia dentro da área de humanas. Como fica? Ou se a carga horária for insuficiente? Vou ter que procurar outra escola? Querida, eu não sei se é mulher ou homem, prof. Desculpa, não sei se é mulher ou homem, não identifiquei. Pelo que parece que é mulher, Pati Manso, é o seguinte, a escola não pode tirar a sociologia, mas ela pode dar uma aula só. Ela é obrigada a dar, mas a lei não diz que ela tem que dar nas 3 séries. Então,
Se você em diálogo com a escola já identificou que a escola não vai aumentar o número de aulas e você tem uma alternativa de conversa e de diálogo com a sua escola. Sabe o que é? Dar aula no itinerário. Tem tanto itinerário bacana que um professor de sociologia, de filosofia, vai ajudar. Voluntariado, escola confessional faz um itinerário de voluntariado. Eu vou mostrar quinta-feira um itinerário prontinho de voluntariado. Faz um itinerário, por exemplo, de pensadores, de filósofos, ou algum itinerário de mediação e intervenção na realidade, que é um dos eixos do itinerário, e você dá aula no itinerário para completar, e você vai ganhar a aula, tá? Deixa eu ver aqui. Como ficam os alunos trabalhadores que precisam estudar à noite? Ué, gente, eles vão estudar à noite. Eles precisam estudar à noite, eles vão estudar à noite. Eu não tenho como resolver esses problemas sociais, gente. Agora, o que o governo estabeleceu? O percentual de oferta. Para o noturno é 30% de oferta online, para ajudar esse aluno. E 20% para o diurno. E 80% para a EJA. Já dá uma ajudada, tá? A divisão das horas segue escrevendo direito. Por favor, eu não estou vendo aqui. A divisão das horas segue qual parâmetro? Aqui, ó. Como calcular? Vamos lá. Vamos seguir. Espanhol, a escola decidiu ou tiraram? Isaura, a BNCC não trouxe espanhol. Não tem matriz de espanhol, não tem obrigatoriedade. Então, a escola, ela pode retirar o espanhol, se a gente for olhar do ponto de vista legal. Não é uma obrigatoriedade, mas ela não é obrigada a tirar o espanhol. Se ela quiser manter, eu estou atendendo escolas que vão manter como um diferencial o espanhol e o inglês, tá? Vamos lá, olha lá, ó. Então vamos ver. Eu quero fechar na tela grandona para vocês verem o cálculo de horas. Como que é o parâmetro de horas? O parâmetro de horas é hora-relógio. Vamos fazer tela cheia aqui com isso para você ver como que calcula. Olha lá, ó, você tem lá, hora-aula. Hora-aula, você pega a hora-aula que você tem. Eu tenho 1.200 hora-aula. Horas-aula. Multiplica por 60. Aqui eu usei uma base de 50 minutos de aula. A maioria do Brasil trabalha com 50 minutos. Umas poucas escolas trabalham com 45, outras trabalham com 60, mas a maioria é 50. Então, eu coloquei um parâmetro de 50, tá? Onde HA é o número de horas-aula e HR é o número de horas-relógio. Multiplica a hora-aula por 60, divide por 50. A conversão de hora-aula para hora-relógio, eu quero converter isso para hora-relógio. Eu pego a hora-aula, multiplico por 50 e divido por 60. Então, vamos ver? A lei obriga 3.000 horas. O quê? Relógio. Eu multiplico por 60 e o quê? Divido por 50, eu tenho 3.600 horas aula de 50 minutos. Esse é o quantitativo que a escola tem que trabalhar. Se eu vou converter a hora relógio para hora aula, eu pego 3.600 horas aula. Você pega a sua hora aula, substitui aí no 3.600, multiplica por 50 minutos, se a sua hora aula for de 50, divide por 60, você tem um número de aulas. Então, viram que é o seguinte, pode aproximar aqui para mim. Olha só, gente, o que você vai fazer? Você pega a sua carga horária do ensino médio, coloca lá, é 50 minutos, multiplica pelos 50, divide por 60. Se der 1.200, se der 1.000 horas relógio, você está dentro, você está ok, você não precisa mexer. Se der menos, você precisa acrescentar. Se der mais, não tem problema. A escola pode dar mais. Ela não pode dar menos, tá bom? Eu preciso saber. Vamos ver quem precisa saber. A Márcia de Sorocaba. É verdade que a escola pode contratar por notório saber e ter um percentual à distância? Eu corro o risco de perder aula? Então, gente, essa é uma inquietação de todo mundo. Deixa eu olhar aqui os comentários. No plano, a Regina, no plano do novo ensino médio, priorizam-se as competências. Como fica o objeto de estudo? Cada professor faz o seu trajeto? Regina, competência é a mobilização de vários recursos para eu resolver uma situação, um problema. A base se apresenta
como desenvolvimento de competências e habilidades. Habilidade é saber fazer, habilidade é colocar o conhecimento em ação. Quando você vê habilidade, você vai ver lá o seguinte, tem um verbo, esse verbo é um processo cognitivo, identificar é um verbo, um processo cognitivo, baseado lá na taxonomia de Bloom. Identificar, poluição, poluição é o objeto de conhecimento, é o conteúdo. No Rio Tietê. No Rio Tietê é o modificador. O que é o modificador na base? É o contexto, é a cultura. Eu moro em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte o Rio Tietê não passa. Então é melhor eu trabalhar na poluição no Rio Arrudas do que no Rio Tietê. Então veja que a perspectiva do trabalho que a base propõe, o objeto de conhecimento não sai. O conteúdo não sai. Tem gente falando por aí que a base trabalha só com competência e que não tem mais conteúdo. Isso não é verdade. O conteúdo está lá. Você tem que aprender a ler habilidade. Lá no meu curso do Novo Ensino Médio, que eu tenho um curso, quem é meu aluno sabe que eu tenho uma aula só de competência e habilidade e que eu mostro como identificar a habilidade. E eu tenho uma aula lá também em que eu falo da BNCC e sabe o que eu coloquei lá para o pessoal baixar, gente? Que eu acho importante. Coloquei a BNCC toda comentada, cada habilidade explicada, o que ela significa, como trabalhar aquela habilidade, porque aí facilita mais. Então, o pessoal que é meu aluno, tem muito aluno aí na live, que está já com esse material todo para baixar, e eu resolvi fazer nesse curso a colocação desses materiais, fazer uma aula também sobre avaliação, tem uma aula bônus de avaliação, por quê? Se eu vou mudar a perspectiva para competência, se eu vou trabalhar dentro de um contexto, se eu vou trabalhar itinerário, se eu posso fazer um itinerário de fotografia, eu tenho que mudar a avaliação, eu tenho que mudar a metodologia, eu tenho que mudar a avaliação. Então lá no curso eu coloquei a aula de metodologia, de avaliação, matriz comentada, tá tudo lá. Quinta-feira eu vou falar com vocês que eu vou abrir vagas para a turma 3, tá? A gente não abre muitas vagas, abre bastante, mas a gente não tem como atender todo mundo de uma vez. A gente já fez a turma 1, fechamos, a 2, agora eu vou abrir a 3, tá? Então vamos lá. Maria, estou encantada com a exposição. Ô Maria, gente, é tão bom a gente receber um retorno positivo. Tem gente que elogia, tem gente que incentiva. Gente, esse apoio se faz bem para mim, que sou uma adulta, que sou uma profissional, que sei quem eu sou. Imagina com um adolescente. Imagino o efeito que isso faz num jovem quando a gente é um apoiador, um incentivador, quando a gente estimula esse ambiente colaborativo. Os jovens estão precisando disso. A essência da reforma, gente, é o protagonismo. É o jovem ali sendo o protagonista do seu projeto de vida, da sua vida. Vou falar do risco de perder aula, mas deixa eu falar o seguinte. Deixa eu falar antes uma resposta que eu prometi do projeto de vida. A menina falou, a minha escola adotou um livro, é obrigada a trabalhar? Gente, é o seguinte, o projeto de vida na BNCC, ele é o coração da reforma. Toda reforma do ensino médio, diz a lei, deve ser estruturada em cima do projeto de vida dos alunos. Mas, gente, cada um tem seu projeto de vida. Eu vou trabalhar 50 projetos de vida. Lá tem o que é projeto de vida. Eu coloquei lá lá no curso que eu tenho, eu descrevi, porque existe um documento do CONSED, que são os documentos que eles sugeriram como elaborar os itinerários, e lá eles dão umas definições. Mas eu vou falar mais disso lá nos itinerários amanhã e na quinta-feira, tá bom? Você não é obrigado a trabalhar um livro de projeto de vida, mas se a escola adotou, a minha pergunta é, por que você não vai trabalhar? Gente, eu tô vendo tanto material de projeto de vida, tem um que me encantou tanto, gostei tanto, depois quem quiser saber, me pergunta no privado. Mas tem muito material de projeto de vida bacana. Tem que ter um professor para projeto de vida, a lei não manda. Mas se eu fosse gestora de uma escola, eu pegaria um professor que tivesse perfil para trabalhar projeto de vida. Sabe por quê? Esse professor tem que saber escutar os jovens. Esse professor tem que saber dialogar, deixar os jovens falarem, apoiar, incentivar. Imagina um professor de projeto de vida para baixo, gente. A Gabi chega e fala, eu quero ser fotógrafo. Ih, ó, mexe com isso não. Fotografia não dá dinheiro, fotografia está saturado. Imagina, gente, tem gente que é assim. Não põe essa pessoa para dar projeto de vida, não,
Projeto de vida tem que ser uma pessoa para cima. Vamos sim, você vai ser, não, vamos pesquisar, vou te ajudar, você vai dar conta, você é talentosa. Tem que ter perfil, gente. Vamos lá, o seguinte. Eric, preciso desse curso, Priscila. Eric, te espero na quinta. Na quinta eu vou abrir, hein? E por 24 horas uma promoção e vou abrir turma, se acabar as vagas, mas vai ser muito bem-vindo, viu? Parabéns. Abaixa um pouquinho o comentário aí para eu ver, uma pessoa que falou da lei. Deixa eu ver quem que é aqui. Passou. Esse grandão aí. A escola precisa se preocupar com a questão social, Marcelo, talvez não consiga resolver, mas os governos precisam resolver, como ficam os alunos trabalhadores. Marcelo, isso que você está falando é muito certo, tá? Essa é uma premissa do governo, que tem que garantir a escolaridade para todo mundo. Todo mundo tem direito à educação. Então, eles fizeram essa questão da EJA já para atender quem não teve a oportunidade de ter escolaridade no tempo certo. Mas o aluno trabalhador, ele vai poder estudar à noite, Marcelo. Eles eles deram a possibilidade de oferta maior de online para atender esse menino do noturno, tá bom? Mas você tá certíssimo, tem que pensar numa política pública para esse menino trabalhador. Sabe por quê, gente? Ele às vezes é o que mais precisa. Ele às vezes é o que não tem ninguém por ele. Então a gente tem que pensar assim, tá? Boa noite, escola privada é obrigada a implantar o novo ensino médio? Gente, sim, professor, gente, a lei da reforma é para o Brasil todo. Escola privada, inclusive a lei fala, escola privada, confessional, escola pública, todo tipo de escola. É funcionamento de escola, é autorizado pelo MEC, está debaixo da lei da reforma, tá? Então vamos lá, Andréia Moreira. André, vale a pena fazer. André fazendo propaganda do meu curso, linda, obrigada. Como ter acesso a esse curso? Ellen, só quinta-feira. Gente, vou falar do curso agora, não? Senão a gente come o tempo, tá bom, queridos? Não é porque eu não quero falar do curso, não. É porque hoje eu tenho que fechar aqui, tá bom? Quinta-feira eu vou falar do curso. Quem quiser fazer o curso, já se prepara que 24 horas vai ter uma promoção e eu vou abrir a turma 3. Vamos lá. É verdade que a escola... então vamos ver isso aqui. Por favor, vem aí, ó. A escola pode contratar por notório saber? Não. Só na FTP. O que é FTP? Formação Técnica Profissional. Gente, o curso técnico, a lei permitiu que você contrate por notório saber. Vamos entender isso aqui. Eu estou dando um curso, por exemplo, técnico de administração. Tem um cara que trabalha há 30 anos como administrador de uma grande empresa. Ele tem muita coisa para ensinar nesse curso de administração? Claro que ele tem uma trajetória. Mas ele tem que o quê? Fazer uma complementação didática que o MEC oferece. E quero te dizer o seguinte, hoje já é assim. Hoje eles permitem que faça essa parte pedagógica. Sabe por quê, gente? Às vezes o cara é ótimo administrador, mas não tem didática. Por quê, gente? A gente sabe que nem todo mundo sabe dar aula, não. Tem gente que é ótimo gerente de marketing, vai dar aula no curso técnico de marketing, sabe muito de marketing, mas não sabe dar aula. Não sabe fazer uma prova. Não sabe relacionar com o aluno. Porque as licenciaturas têm didática, as licenciaturas têm o quê? Filosofia da educação, psicologia da educação. A gente precisa entender de gente. Então, é o seguinte, não vai poder... Deixa eu ver a Kelly. Mas o projeto de vida não é obrigatório, então? Nem adotar o livro, nem ter o projeto? Kelly, o projeto de vida é obrigatório, sim. Você não é obrigatório a adotar um livro. Você pode montar nós vamos ver amanhã, não perde amanhã não, Kelly. Amanhã eu vou mostrar um itinerário onde uma das unidades curriculares é o projeto de vida. Você pode fazer ele em forma de itinerário ou você pode fazer ele integrado com o ensino médio. Eu não faria o projeto de vida integrado para gastar minhas 1.800 horas de BNCC, não. O que eu faria, gente? Eu faria ele no itinerário, como o Concede propôs. Amanhã você vai ver, tá? Não é obrigado a adotar livro, mas se adotar livro ajuda? Ajuda. Tem muito material bom, tá? Não estou desqualificando, mas não é obrigado. Agora, se a sua escola adotou o livro, se você for rede privada e a sua direção adotou, ele está dizendo que ele quer que você trabalhe. Então, você tem que trabalhar.
Se é rede pública e o material chegou, o projeto daquela Secretaria de Educação é de ter o material. Então, o professor tem que entender que o projeto está sendo desenhado e que ele vai ter que executar. O projeto de vida é obrigatório. Ele deve permear todo o ensino médio. Ele pode permear de forma integrada, tá? Você pode fazer os próprios professores trabalhando elementos do projeto de vida, que são as socioemocionais, autoconhecimento, autocuidado, autogestão. Tudo isso está dentro do projeto de vida. E aí, o que lá diz? Amanhã a gente vai ver nos eixos estruturantes dos itinerários que o maior empreendimento que o aluno tem é a vida. E ele deve aprender a gerir a própria vida primeiro, para depois montar um negócio ou montar a carreira. Primeiro ele tem que gerenciar a própria vida, tá? Júlio, é desesperador. Temos que reformular o ensino médio em meio a esse turbilhão, como se o governo e o pastor ministro do MEC se importassem com a qualidade do ensino. Inferno de país. Júlio, eu não concordo com as suas expressões de inferno, de não sei o quê. E o que tem a ver o ministro ser pastor, né? Eu acho que tem uma fala aí que tá meio assim carregada de estresse da pandemia mesmo, mas eu acho que algumas palavrinhas aí não tem nada a ver com o assunto. Seria desesperador, mesmo se o ministro não fosse pastor, mesmo se a gente não tivesse assim na pandemia a gente está tendo a dificuldade de pensar em duas coisas, mas a reforma do ensino médio já está publicada desde 2017, tá? Ela não foi publicada agora não, já era para a gente estar pensando nisso há mais tempo. Vamos lá. Avaliação por competência em aula online é muito difícil, não é? Não é muito difícil não, Regina. Você deve planejar formas de avaliação por rubrica. No meu canal no YouTube tem um vídeo de avaliação por rubrica, que é muito bacana, esclarecedor. Lá no curso também eu fiz um módulo só de avaliação, tá bom? Quando o professor não tem habilitação, vamos lá. Vamos voltar na tela aqui, por favor, grandona, para eu explicar isso da contratação. Ensino técnico, a lei permite o notório saber, só para o ensino técnico, o ensino regular, não. Lecionar em uma mesma escola por mais de um turno. Gente, era proibido o professor passar de 6 horas na mesma escola. Por isso o professor do ensino médio vai pulando de uma escola para outra. Ele dá aula numa escola, dá aula na outra, às vezes tem aula naquela escola, mas não pode pegar. Agora, a lei 13.415 mudou isso. Tá? Você pode lecionar 2 turnos na mesma escola, facilitou para o professor, porque ele não tem que ficar correndo. E qual o objetivo? Porque esse professor já está ali naquela escola, por quê? Com essa carga horária gigante que o ensino médio tem, ela acaba que fazendo o ensino médio em tempo integral, então esse professor vai ficar na escola. E ele pode lecionar itinerários formativos. Qual a habilitação do professor? Priscila, abre chamada pública e qualquer pessoa, mesmo ensino médio, pode ministrar. Ô, Márcia, deixa eu te explicar. A habilitação para dar aula no ensino médio é licenciatura. Você tem que ter licenciatura para lecionar no ensino médio. Isso continua. Você não pode contratar ninguém por notório saber para lecionar matemática, para lecionar português, a não ser que ele tenha essa complementação que o MEC oferece, que hoje já é assim. Mas não é permitido que você coloque no itinerário formativo professor que não tem licenciatura. A lei garante que o itinerário tem que ter a gestão de um professor. Por quê? Porque senão a escola ia contratar um monitor, ela faz, por exemplo, um itinerário de robótica. Aí ela põe um monitor lá, não pode. Ela pode até pôr um monitor, mas um professor tem que ser dono do processo. O professor tem que elaborar instrumentos avaliativos, tem que elaborar quais são os projetos que vão acontecer, tem que marcar a frequência, controlar diário. Isso é premissa do professor. Você não pode substituir o professor, tá? Isso aí a lei garante. Vamos lá. Temos livros. Priscila indica depois o livro do projeto de vida. Indico sim, me chame no privado lá no Instagram que eu indico sim. Oi, será que você poderia explicar um pouco melhor sobre o notório saber, por favor? Claro, Jander. Gente, eu vou pegar uma aguinha aqui, porque tá complicado, tá? Eu já gosto de falar, já falo muito. Vocês ainda me dão um palco, ainda com esse palco aqui, aí que eu tô falando mesmo. Vocês me enchem de pergunta, aí que a live não acaba. Ó, vamos lá.
Eu esqueci de falar que a live era para ter 60 minutos para não cansar vocês, mas eu vou respondendo. Deixa eu falar o seguinte. O que a lei diz, tá? Notório saber só é permitido no ensino técnico. Se o seu itinerário formativo for ensino técnico, lá no ensino técnico, no itinerário, na parte da BNCC, não pode notório saber. Qual parte que é da BNCC? 1.800 horas é BNCC. 1.200 horas é itinerário formativo. Somando 1.200 com 1.800, 3.000 horas. Ah, mas a minha escola tem mais de 3.000. Não tem problema, só que o teto máximo de BNCC é 1.800. Nessas 1.800 horas, não pode notório saber. É licenciatura. Lá no itinerário, eu vou fazer um itinerário de ciências da natureza. Pode notório saber? Não. Só se for ensino técnico. Mas eu posso pôr em ciência da natureza um itinerário de robótica e colocar um monitor? Pode, mas tem que ter um professor que vai conduzir esse monitor, fazer o diário, fazer a frequência, elaborar instrumentos avaliativos. Você não pode substituir o professor por alguém do notório saber no itinerário propedêutico, que a gente vai ver amanhã o que é. No técnico pode? Pode, mas ele vai ter que fazer uma complementação que o MEC oferece, tá bom? Vamos lá, o seguinte. Entendi que o espanhol pode ser ofertado como disciplina da parte diversificada do currículo. É isso? Por que a escola não deixa de ofertar? Ô, Ellen, ela pode ser na parte diversificada, só que existe uma discussão, inclusive, sobre o que sobrou de diversificado para o ensino médio. Se obrigou às 1.800 horas teto máximo de BNCC e 1.200 de itinerário formativo. O que sobrou de diversificada? A diversificada vai estar dentro do itinerário. Você pode fazer um itinerário, por exemplo, de línguas estrangeiras, que é um itinerário de linguagens, e lá dentro você coloca espanhol, inglês, alemão. Isso pode acontecer, a escola vai fazer os arranjos curriculares que ela quiser. No desenho do currículo do Piauí, o projeto de vida é componente dos itinerários e tem caráter transversal. Hoje, Eucélia, amanhã nós vamos ver isso. Eu estou indicando que o projeto de vida seja uma unidade curricular do itinerário. Eu acho mais fácil. E acho muito melhor você ter ali 2 horas por semana, por exemplo, de projeto de vida, onde você vai ter um professor que tem perfil, que eu já falei do problema dos que não tem, que tem professor que não dá para trabalhar com projeto de vida, e aí a gente vê, tá? Então, vamos lá. Excelente, Juliana, excelente posicionamento, Priscila. Nossa postura precisa ser educada em qualquer contexto, em qualquer momento político, social, cultural e econômico. Juliana, eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar. Graças a Deus, a gente vive numa democracia. Deus me livre de viver num país onde a gente não pode falar. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de Bolsonaro, de Lula, de Haddad, de ministro. Só a gente precisa construir uma narrativa de educador. Né? Eu acho que na fala ali não foi a intenção, mas quando fala o pastor, ministro, não tem nada a ver de ser pastor. Ele é pastor e ministro, eu acho que foi um pouco pejorativo, por isso que eu falei. Mas não acredito que tenha sido a intenção, e o que ele disse em relação à crítica de que o governo está muito omisso, ele está certo. O governo tinha que se posicionar melhor em relação a esse momento, em relação ao que a gente vive. Só não acho que a gente deve acreditar aquilo que a pessoa é de forma pejorativa, só isso. Mas todo mundo pode pensar, pode falar, graças a Deus a gente pode falar sim, tá bom? Vamos lá, realmente facilitou muito para o professor trabalhar com carga horária maior. Gente, isso vocês vão ver, você não vai precisar. Eu tenho um amigo que fala assim, professor Uber, tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali, vai. Gente, é muito cansativo o deslocamento. Se ele ficasse na mesma escola, seria muito melhor, tá? Vamos lá, então aqui ó, por favor, vamos lá pegar a tela para a gente entender a oferta. Teve uma pessoa, o Marcelo, que estava preocupada aqui com o noturno. Olha aqui uma pequena solução, não é a solução total, mas é um ganho, tá? Até 20% ensino médio diurno, tá? Se você está no ensino médio diurno, você pode usar até 20% da sua carga horária na modalidade online. O que é para a legislação a modalidade online? Lá fala metodologias, avaliação. Sua escola faz simulado online, isso vale como carga horária. Sua escola está mandando atividades online, agora a gente está no momento de pandemia, está diferente. Porque a gente está mandando
a gente está mandando tudo online, mas quando voltar para o presencial, a gente vai poder utilizar 20% no online. Aí é que é o medo dos professores de que eles sejam substituídos nesse 20%. Põe ali uma atividade remota, põe ali um vídeo e tira ele. Não, eles têm que ser mediados por um professor. Isso está lá no parágrafo 5º da lei. Que você não pode, 5º ou 15º, 15, na página 11, para você procurar lá. Você não pode tirar um professor e substituir ele por um monitor. Você pode valer-se do online, mas ele é dono do processo. O noturno pode usar até 30%. Sabe por quê? Se você não usar 30% no noturno, gente, o menino vai sair da escola quase meia-noite. E na EJA até 80%. Essa é a escala de oferta. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Posso ser admitida em itinerário, já que possuo licenciatura plena? A Ângela que está perguntando. Pós-graduada, MBA em gestão? Obrigada, Ângela. Ô, Ângela, se você tem licenciatura, claro que você pode dar aula no itinerário. Não tem problema nenhum. Aí você vai ver a área que você tem e vai ver o itinerário lá. Coordenação geral do Sagrado Rio de Janeiro. Você pode explicar novamente o que disse sobre as 1.400 horas, 4.200 nos 3 anos? Não seria 3.000 horas? Ou coordenação pedagógica? Rosana, deixa eu te explicar. Se você pegar a lei 13.415, você vai ver assim, o ensino médio passa a ser de 1.400 horas. Esse é o artigo que substitui a LDB. A LDB dizia, o ensino médio deve ter um mínimo de 800 horas. Esse artigo da Lei 13.415 substitui a LDB, ou seja, o ensino médio passa a ser de 1.400 horas. E aí tem literalmente uma vírgula, dizendo assim, podendo funcionar com 1.000 horas por um prazo máximo de 5 anos. Então, se você for fazer a interpretação desse artigo o ensino médio hoje no país que está na LDB, que foi substituído, ele é de 1.400 horas, mas ele não precisa ser implantado imediatamente com 1.400 horas. Ele pode ser implantado com 1.000, isso significa que se uma escola quiser implantar 1.400, ela pode, tá? 1.000 por um prazo máximo de 5 anos. Então, hoje, o ensino médio obrigatório no país é de 3.000 horas. Sendo que eu tenho que ter a consciência de que, como está a redação hoje da lei, eu só vou funcionar com 1.000 horas por 5 anos. Então, eu já tenho que ir pensando como é que eu vou estender essa carga horária aí, tá bom? Trabalho remoto é diferente de EAD, sim, Marcelo, é diferente sim. Mas eu não estou falando de remoto aqui nos 20% não, tá? Os 20% são modalidades de oferta que você pode valer-se no ensino médio. Modalidade lá, a lei, o artigo fala, metodologias, atividades, projetos, você pode pegar 30% da sua carga horária e fazer a oferta na modalidade virtual online que a lei fala, tá bom? A data de 2022 pode ser alterada devido à pandemia? Ô Marcos, a gente acha que sim. Esse diálogo existe nos bastidores, tá? Existe sim pessoas dizendo que o MEC, o Conselho Nacional, vem conversando, mas a gente não tem nenhuma publicação que mudou. Mas que o povo está pressionando, pedindo, e que o momento realmente desfocou o pessoal de pensar nisso, isso aí é fato, tá? Amei, Rita, deixei de assistir a live do meu governo. O espanhol não é obrigatório nas escolas, mas o Enem ainda vem com questões de espanhol. Olha, o Enem vai ser totalmente reformulado. E o que a lei diz? Está lá no artigo da Lei 13.000 e depois repetiu nas diretrizes que todas as avaliações externas deverão organizar as suas matrizes em cima da BNCC. A BNCC não traz espanhol, portanto o Enem não trará. Sou aluna do curso de BNCC em ação, BNCC para gestores, essa explicação ampliará. O Maria José, que bom. Eu, assim, trabalho há 3 anos aprofundando na BNCC e a gente, depois que a gente falar do ensino médio para todo mundo, a gente pretende fazer agora umas lives falando de BNCC para o infantil, para o fundamental, para também atender esse pessoal, tá?
Priscila, jamais me canso de ouvir você. Amo sua dinamicidade, clareza e objetividade diante de um aspecto tão complexo. Ô, Geusélia, obrigada. Geusélia, não sei se eu estou pronunciando certo. Obrigada, tá? Maria José, licenciatura em pedagogia, pode pegar itinerário? Gente, a pedagogia não dá direito de você lecionar em disciplinas. Hoje, qual é o contexto hoje? Eu sou pedagoga, eu não posso lecionar no ensino médio. Então, no itinerário, são professores que vão dar aula nos itinerários. Eles têm que ter a licenciatura, tá? Se pode, já coloquei. Me inspira em você, Priscila, formações no meu município. Tá, vamos lá no município, só chamar que a gente vai. Gente, é o seguinte. Vamos aqui fazer um resumão. Vamos pegar a tela grande aí. Pode pôr isso aí em tela cheia, porque eu quero que você grave isso. 5 anos a partir da lei ou da implantação? Abigail, da implantação, tá? Da implantação. Vamos lá, olha aí, gente. Resumo. Como que o ensino médio está organizado, tá? Organização curricular. Nós vamos dividir o ensino médio em 2 momentos. Primeiro, de um lado, a formação geral básica. A formação geral básica, você está vendo os bonequinhos lá em cima? Todo mundo vai fazer formação geral básica. A formação geral básica, quantas horas eu posso gastar com ela? Até 1.800 horas. O que a lei diz? A lei diz, a BNCC não poderá ultrapassar as 1.800 horas. Se diz que não pode ultrapassar, ela não está obrigando você a ter 1.800. Você pode ter 1.000, você pode ter 800. Eu não recomendo, tá, gente? Eu recomendo que você gaste as suas 1.800. Por quê? Porque é todo mundo junto. Porque tem todos os professores dando aula das áreas. Do ponto de vista da sustentabilidade de contratação, é melhor você gastar o máximo possível com o BNCC. Aí você tem os itinerários formativos, que são o quê? Aí, ao invés de ter um teto máximo, tem um patamar mínimo. BNCC, máximo de 1.800 horas. Itinerário, mínimo de 1.200. Os itinerários, eles devem dialogar com as 4 áreas do conhecimento. Humanas, natureza, história e linguagens. E você pode oferecer o ensino técnico. Eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a oferecer o ensino técnico, mas você pode. Posso oferecer itinerário integrado? Pode. Vem amanhã que eu vou te explicar como é que integra. Como que eu vou construir esses itinerários? Esses itinerários, diz a lei, que eles deverão ser construídos em torno de 4 grandes eixos estruturantes, tá? Os eixos são investigação científica, a questão ali dos processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Você tem que construir em torno dos 4 eixos. Amanhã eu vou falar sobre isso. Como organizar os itinerários? Sobre isso a gente vai conversar amanhã. Estou te esperando. Quero saber se você vem, escreve aí. E quero fechar, eu sempre fecho a noite com uma frase. Essa frase, gente, ela tá lá no meu Instagram. Eu quero que você vá lá no Instagram, @PriscilaBoyConsultora, e comenta nessa foto aqui o que você aprendeu hoje, tá? Eu não cheguei lá ainda, mas estou mais perto do que ontem. Eu tenho certeza que você ainda está com dúvida, mas hoje você está sabendo um pouquinho mais do que ontem. Quero ver nos comentários aqui, como ficam os colégios técnicos de nível médio e a BNCC? Colégio técnico. O ensino técnico, diz a lei, que deverá ser organizado em cima do catálogo de cursos do Pronatec. 1.800 horas de BNCC, 1.200 horas de itinerário formativo. Eu escolhi ser técnico. Eu vou fazer, lá no Pronatec tem curso de 800 horas, de 1.000 horas e de 1.200. Se você escolheu o de 800 horas, você vai ter que complementar com 400 horas, que podem ser eletivas, pode ser projeto de vida. Se você escolheu o de 1.000 horas, para o técnico vai sobrar 200 horas para você organizar eletivas ou unidades curriculares menores, cursos de pequena duração. E se você escolheu o itinerário de 1.200, fechou, você já está com as 3.000 horas. Você pode passar disso, mas não é obrigado. Então, o ensino técnico, a BNCC é obrigatória. Eu não posso tirar nada da BNCC,
para poder jogar itinerário. Ah, eu vou tirar aqui um pouco de BNCC, não vou dar isso aqui não. A matriz da BNCC, gente, ela é obrigatória e ela deve ocupar um teto máximo de 1.800 horas. Eu posso fazer o ensino médio todo de BNCC, não mexer com o itinerário? Não pode. A lei diz que o ensino médio agora está dividido dessa forma. Ou seja, uma parte geral básica para todo mundo. Então, eu, a Maria e o João vamos fazer 1.800 horas de BNCC. Quando deu um horário lá, eu falo, tchau Maria, tchau João, eu vou para o itinerário ali de linguagem. Ele fala, eu vou para o de humanas, eu vou para o técnico. A escola tem que oferecer no mínimo 2 itinerários, é o que diz a lei. Por quê? Porque o aluno tem que escolher. Se eu tiver um itinerário só, ele vai escolher qual? O MEC não abre mão que o aluno escolha o seu percurso. Então, você vai fazer no mínimo 2 e você pode fazer integrado. Humanas com linguagem e natureza com matemática, por exemplo, e um terceiro, que será um outro. Nós vamos conversar sobre isso amanhã, tá? O melhor da noite, Saeb seriado. Bom, espero. Show, até amanhã, excelente, esclarecedor. Gente, olha, muito obrigada por você que esteve aqui hoje comigo. Espero que você tenha aprendido. É pouco tempo para muita coisa. Espero que amanhã você aprenda mais. Amanhã nós vamos focar no itinerário, vou mostrar tudo. Vai lá, comenta e eu vejo você amanhã. Todo mundo, algumas pessoas perguntando, a live vai ficar gravada? A live vai ficar gravada aqui no canal do YouTube até sexta-feira. Sexta-feira, o que acontece? As 3 lives vão lá para o meu curso, para a área dos alunos. Os meus alunos vão ter acesso às 3 lives, rever quantas vezes eles quiserem. Mas eu vou deixar aqui gravado para vocês até sexta-feira, para você também ter a oportunidade de rever amanhã, compartilhar com alguém, tá bom? Encontro esclarecedor, obrigada, ai que delícia, amei, amanhã, ó, amanhã eu tô esperando vocês, olha lá, a live fica gravada? Acabei de responder, até sexta-feira fica, tá bom? Eu tenho uma amiga que fala, sua live é igual bomba relógio de terrorista, olha que maldade, ela explode, né? Não, gente, é porque eu coloco todas as minhas lives lá na área dos alunos, porque aí os alunos estão lá, o aluno, como ele está no curso, vendo aula a aula, são mais de 30 aulas, ele está entendendo o histórico, o contexto, ele vai ver essa revisão da live e fica bacana. Mas até sexta tá aqui, pode rever amanhã, pode compartilhar, tá bom? Tô esperando vocês, ó. E quem gostou do cenário, comenta lá no Instagram, vê se ficou bacana, gostaram do cenário, gente? Cenário que foi feito, ó, para vocês especialmente, tá bom? Você é a personificação das 10 competências. Que lindo! Ah lá, gente, sei de tal cara. Oh, gente, é tanta gente maravilhosa aqui. Obrigada. Obrigada, viu? Pelo carinho, pelo apoio, ó. Amanhã a gente se vê. Tô esperando você, tá bom? Tchau, tchau.